Salve, salve amigos da astronomia em todo mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, hora de falar dele de novo, de quem? Isso mesmo, do James Webb. Por quê? Ele detectou, sabe o quê? Moléculas orgânicas orbitando uma estrela recém-nascida, ou seja, moléculas orgânicas que são os bloquinhos fundamentais para a vida existir ao redor de uma protoestrela. Vamos entender essa história toda. Manda a vinheta. Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. Vamos para o vídeo de hoje, passar aqui nossos 10, 15 minutinhos batendo um papo sobre algo importante, interessante e relevante que acontece no nosso universo. Muito bem, uma das questões fundamentais aí que muita gente tenta responder, inclusive os astrônomos, é como a vida se formou. Isso mesmo, né? Como que apareceu a vida aqui na Terra? Muito provavelmente, né, foi através aí, né, de elementos químicos. A água foi muito importante também, que ela foi o solvente ali para misturar tudo isso. Então, se a gente quer entender como a vida surgiu aqui na Terra, a gente tem que olhar para alguns objetos que representam o passado da nossa Terra, porque aqui na Terra não dá mais, né? Nós já estamos vivendo aí numa época muito moderna. Muito bem, não tem lugar melhor para se observar do que um local onde planetas estão nascendo. Aliás, melhor ainda, olhar locais onde estrelas estão nascendo, porque se a gente pegar uma estrela que está nascendo, aquela estrela cria aquele seu disco, né, protoplanetário, e nesse disco protoplanetário vão nascer ali os planetas. Então, se eu conseguir entender, vamos supor, a química dessas protoestrelas, eu vou entender como que a química desses planetas que eventualmente se formarão ao redor dessa estrela. E com isso na cabeça, os astrônomos vão atrás. Eles vão atrás do quê? Eles vão atrás de água, eles vão atrás de moléculas, né, de compostos que sejam baseados no carbono, compostos de silicatos, por exemplo, ou seja, aqueles compostos, aquelas moléculas que seriam a base, os blocos fundamentais para o desenvolvimento, para o início, né, da vida existir em algum lugar aí pelo universo. Então, na verdade, você tem dois grandes objetivos. Um deles é entender como que a vida se formou e o outro é ver se a vida pode se formar em outro lugar. Olha só que interessante. E hoje os astrônomos têm aí uma ferramenta muito importante para poder fazer todo esse trabalho, que é o telescópio espacial James Webb, que ele consegue investigar a poeira, né? A visão infravermelha do James Webb, ela serve para isso, para estudar a poeira e entender ali a química dessa poeira que faz parte ali dessas estrelas que estão se formando. Muito bem. Foi exatamente isso que o James Webb, então, fez. Ele foi apontado para uma protoestrela, que a gente chama, ou seja, uma estrela que está em formação, uma protoestrela da classe 0, que a gente chama, e essa estrela está se formando, é uma protoestrela. E ele foi apontado para ela para poder estudar, né, o que está acontecendo ali dentro, né, daquela protoestrela, como estão os gases ali, como que está a poeira, o que está acontecendo ali. Então, foi exatamente isso que o James Webb fez. Foi apontado para essa protoestrela, ela tem um nome, ela chama IRAS 15398-3359, e ali os astrônomos então começaram a estudar essa estrela a partir dos dados, né,
do James Webb, principalmente a partir do instrumento do infravermelho médio chamado MIRI. Então, na verdade, o James Webb foi apontado para essa estrela e foi obtiveram dados dessa protoestrela com o MIRI. E aí é que começa toda a brincadeira dos astrônomos. Como essa protoestrela ela é recém-nascida, ela mostra uma grande atividade. Então, estrelas que estão nascendo, elas têm uma grande atividade, tá? Então, elas têm jatos sendo emitidos para todo lado, várias tempestades estelares acontecendo ali, várias explosões estelares e tudo mais. O James Webb encontrou aí nesses jatos, né, linhas de emissão de ferro, neon, silício e gás hidrogênio. Todos eles, né, nesse jato bipolar aí que está se afastando da estrela. E aí eles pegaram, então, e foram estudar também outras coisas, né? Foram analisar a estrela muito melhor. Foi uma equipe japonesa que fez isso, tá? Uma equipe de uma instituição chamada RIKEN, que analisou os dados do James Webb dessa estrela recém-formada. E eles concluíram que nessa estrela está acontecendo a formação do quê? A formação de moléculas orgânicas complexas, ou seja, eles conseguiram analisar os grãos de gelo que estão presentes na nuvem de gás e poeira dessa protoestrela e ali eles identificaram a formação de moléculas orgânicas complexas. À medida que a estrela vai aquecendo, essas moléculas migram para longe, né? E giram ao redor da nuvem. Então elas estão ali perto da estrela, a estrela vai aquecendo, expulsa essas moléculas, expulsa essa poeira e ela fica girando ali ao redor da estrela. Então eles fizeram isso, como eu falei, em 2022 utilizaram o MIRI, né, o instrumento do infravermelho médio, para poder fazer essas observações. Logicamente, não foi a primeira vez que essa estrela foi estudada, ela já foi estudada antes, e quando ela foi estudada, já tinham identificado ali determinados gases nessa estrela, mas nenhum deles, assim, tão promissores com relação a, principalmente, né, a formação de moléculas orgânicas e, principalmente, né, moléculas orgânicas complexas. Então foi isso que os pesquisadores conseguiram identificar. Essa estrela ela está localizada a cerca de 500 anos-luz de distância da Terra e ela pertence, né, eu falei o nome da estrela, mas ela pertence a um complexo, a um grande berçário, podemos dizer assim, estelar, chamado de Lupus 1, também conhecido como B228. Então é ali que estão acontecendo todas essas coisas. Eles conseguiram detectar, olha só, linhas, né, de absorção no espectro, indicando a presença de gelo de água, metanol, amônia e metano, e também outras, né, espécies de etanol e acetaldeídio, além de monóxido de carbono e vapor d'água. Todas essas são moléculas orgânicas complexas que podem, em algum momento, se combinarem para formar o que a gente chama dos blocos fundamentais para a geração da vida. E como, né, ela é uma protoestrela e ela tem isso, muito provavelmente outras, né, protoestrelas podem ter isso também, e o Sol, né? Isso aí pode ter acontecido com o Sol, exatamente. E aí, se a gente continuar, né, os astrônomos vão continuar estudando, né, essa estrela, porque tudo isso que aconteceu é muito recente, ó. Para vocês terem uma ideia, esses jatos aí que eles estudaram, eles devem ter apenas 170 anos. Olha só que coisa interessante. E então, se isso aconteceu lá nessa protoestrela, pode ter acontecido aqui no Sol, quando ele era um protossol, e aí a gente vai conseguir descobrir de onde que veio os primeiros blocos ali que, no final de tudo, foram dar origem para a vida. Então, os pesquisadores vão continuar analisando essa estrela, continuar estudando com o James Webb, depois eles podem aplicar outros instrumentos também, fazendo o espectro, entendendo, né,
para poder saber se isso aí realmente pode ter esse impacto quando se no caso, né, planetas se formarem ao redor dessa estrela. Eles podem ter também, levando, né, podem carregar essas moléculas complexas para os planetas, e aí sim nós teríamos uma explicação muito legal. Ou seja, na protoestrela ali, nos grãozinhos, né, nos grãozinhos de poeira dela, nos grãozinhos de gelo ali congelados dela, ali você tem já moléculas complexas, orgânicas complexas, que podem se combinar no futuro para formar os blocos fundamentais da vida. Uma das grandes descobertas do James Webb, né? Ela não vai fazer tanto sucesso assim, porque, infelizmente, não tem uma imagem bonita, porque ele está estudando uma protoestrela. Então o que você tem são os gráficos, né? Que são aí os famosos espectros, né? Então eu deixei eles aí, vocês estão vendo? Então isso aí seriam, né, as imagens mais bonitas que a gente tem. Fica até aquele meme lá dos astrônomos, né, que o pessoal tem a expectativa, que é ficar vendo, né, aquelas imagens lindas e tal, e a realidade que é chegar e se deparar com esses gráficos aí. Mas é nesses gráficos que estão, na verdade, toda a informação. Então, embora seja uma das descobertas mais importantes do James Webb, nós não teremos uma grande imagem maravilhosa para falar dela, beleza? Mas tá aí então, o James Webb conseguiu observar moléculas orgânicas orbitando uma estrela recém-nascida, uma das grandes descobertas aí do telescópio espacial James Webb. Combinado? Pessoal, esse então era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, aquele tapa no dedão, aquela voadora com tudo no peito do like. Isso ajuda pra caramba o vídeo, o canal a ganhar relevância. Nunca se esqueça do pacotão youtubístico, compartilha, favorita, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixa aí nos comentários o que você quiser saber. Tamo junto dioturnamente na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui!